E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Chaves aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o seguinte: é permitido ou não utilizar cabo flexível nas ligações de padrão de entrada? Bom, como vocês já sabem, eu sempre estou abordando as normas da Neoenergia e não vai ser diferente nesse vídeo, vou falar focado nessa norma, tá? Antes de entrar na norma da distribuidora, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: existe uma norma da ABNT que vai tratar das características técnicas dos cabos isolados. Então, essa NBR aí, a 280, que vai falar quais são as características técnicas, o que o condutor tem que ter para ele ser de qual categoria. Então, todos os detalhes, se você quiser estudar mais a fundo, essa é a norma. E seguindo essa norma, nós temos aí as categorias que são chamadas de classe de encordoamento, ou classes de encordoamento do condutor. Porque essa parte de encordoamento é que vai determinar se ele vai ter uma resistência mecânica, uma robustez mecânica maior ou menor, ou seja, mais flexibilidade ou menos flexibilidade. Então, na categoria 1, ou na classe de encordoamento 1, nós temos o condutor que é o fio sólido. Então, ele é formado por um único filamento de cobre e, obviamente, ele vai ser rígido, certo? Esse aí é o mais rígido das categorias. E, em segundo lugar, nós temos o condutor que ele vai ser formado por mais de um filamento, porém poucos filamentos. Esses filamentos eles são rígidos também. Ele vai ser um pouquinho mais flexível do que o sólido, mas ele ainda é bastante rígido. Então, esses dois aí compõem a parte dos rígidos. Depois nós temos a classe 4, 5 e 6, que são os flexíveis, sendo que o 6 é bem mais flexível que o 5 e o 5 mais flexível que o 4, tá bom? O que difere entre eles na questão da classe de encordoamento, pessoal, é somente a maleabilidade, né? Você conseguir manobrar esse cabo dentro de um eletroduto. Então, essa é a diferença. Por quê? A questão da capacidade de condução de corrente dentro da mesma seção transversal tem que ser a mesma. Então, não importa se o condutor é classe 1 ou classe 6, o que vai determinar a capacidade de condução de corrente do condutor é a seção transversal, tá bom? Então, se o condutor é de 1,5 milímetros quadrados, mas é classe 1, ele vai conduzir a corrente igual ao condutor de 1,5 milímetros quadrados da classe 6. Então, não importa se ele sendo rígido ou bem flexível, ele tem que ter a mesma característica técnica de condução de corrente, tá? Bom, então, entendendo qual a diferença entre eles, aí nós vamos olhar agora para a norma da Neoenergia, que é aplicável para Electro, Coelba, Cosern e CELP, tá bom? Essas distribuidoras aí. É a norma revisada da DISNO 030, que trata de unidades consumidoras individuais. Nela diz o seguinte, que no item 685, o ramal de entrada deve ser de cobre extra flexível com classe de encordoamento 4, 5 ou 6. Então, primeira coisa, o que é o ramal de entrada? O ramal de entrada vai do ponto de conexão ali, geralmente no poste, no pontalete da unidade consumidora, até o medidor. Então, esse trecho é o ramal de entrada. Mas eu quero lembrar o seguinte, nessa mesma norma diz que o condutor do ramal de entrada, se a seção transversal dessa ligação for até 16 milímetros, vocês vão ver lá na tabela que ela vai ser fornecida pela distribuidora. Então, se for até 16 milímetros, não temos que nos preocupar com isso, porque a própria distribuidora vai colocar lá, desde o ramal de ligação até o medidor, um condutor único vai passar lá, não vai ter esse ponto de conexão ali na curva de 180, ali na próxima curva de 180. Bom, se ultrapassar 16 milímetros, aí é obrigatório deixar a espera ali do ramal de entrada. Então, o condutor do ramal de entrada terá que ser colocado, já instalado, deixado lá na espera. E aí, nesses casos, sim, que a gente pode seguir essa regra. É permitido usar o condutor flexível? Sim, se a gente for olhar pela norma, não é só permitido, agora é obrigatório. Ela diz que deve ser de cobre e flexível com classe de encordoamento 4, 5 ou 6, tá certo? Então, independente da isolação, tem que ser cobre e tem que estar dentro dessa categoria flexível, certo? Porém, entretanto, todavia, a própria norma também diz que se usar os condutores da classe 5 ou 6,
ela excluiu nesse item o 4, mas é bem difícil de distinguir um do outro. Então, é melhor usar essa mesma regra também para o da classe 4. Usar condutor flexível no ramal de entrada obriga a instalação do terminal de compressão tubular, chamado tipo ilhós, que é esse aí da imagem, pessoal, bem simples de instalar. Então, ele é muito importante ali na ligação do medidor e do disjuntor. Tem que ter esse terminal de compressão aí. Alguns usam estanhar o cabo, mas isso não é previsto mais na norma. Pode ser que seja aprovado por quem for fazer a instalação, mas se for seguir a norma, é esse aí o conector, bem fácil de instalar. A parte de cobre vai ter contato direto com o elemento metálico ali do conector, e aí é só usar o alicate de compressão, crimpar o terminal e pronto, deixa lá na espera dentro da caixa de medição de junção, deixa com sobra, obviamente, a norma pede 60 centímetros pelo menos de sobra. Na parte lá em cima, no ponta-leite, não precisa porque ali os conectores são de perfuração, né? Os conectores perfurantes, então não se faz necessário lá em cima, mas dentro da caixa de medição e de junção é importante que tenha esses conectores, porque ele vai permitir um melhor contato nos terminais do medidor e do disjuntor, tá bom? Então, de acordo com o ANEEL Energia, na norma para unidades individuais é permitido usar o condutor flexível, né, o cabo flexível, tanto faz a classe de acordoamento, 4, 5 ou 6, sem problema algum. Entretanto, é necessário utilizar o terminal de compressão tubular tipo ilhós. Tá certo, pessoal? Qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.